O cenário político traz aí hoje o seu Moro fazendo umas andanças folclóricas, usando o chapéu de couro, perambulando pelos Brasis. E antes de falar de outros personagens, eu queria falar um pouco do Moro, porque muita gente não entendeu direito quem é o Moro, o que fez o Moro e qual é o verdadeiro perfil do Moro. Eu vou fazer uma análise técnica desse personagem, claro que com um tempero de natureza subjetiva, porque é impossível você fazer uma análise meramente concreta, técnica, sem dar uma opinião que é, aí sim, a minha parte subjetiva. Não sou o dono da verdade. O senhor Sérgio Moro surgiu no horizonte, e depois o horizonte veio vindo, e ficou diante dos nossos olhos no Brasil inteiro. Por quê? Porque ele foi o juiz em Curitiba, todo mundo sabe disso, da chamada Operação Lava Jato, que tinha na altura outros personagens ativos. Mas as investigações da Lava Jato incidiram basicamente sobre o governo Lula, principalmente, claro, no segundo mandato do governo, que já tínhamos tido o problema do mensalão, e aí ele foi atrás das empreiteiras, das grandes empresas, não só empreiteiras, mas das grandes empreiteiras principalmente, das quais, de seus cabeças, ele obteve delações premiadas, mostrando que o dinheiro das empreiteiras jorrou para muita gente que fazia parte do governo do presidente Lula. E, inclusive, ele foi considerado, naquela história toda, o cabeça, o processo correndo. E o Brasil vendo cada vez mais a dinheirama que foi subtraída dos cofres públicos, isto é, do dinheiro do contribuinte brasileiro, do povo brasileiro. Pois bem, houve muita devolução de muitos bilhões, muito dinheiro devolvido. Então ficou muito claro ali, durante as investigações, que houve uma grande corrupção naquele governo. Pois bem, o protagonista principal era o Sérgio Moro, que apareceu diante da pátria como a grande figura que estava combatendo a corrupção. Algo que nunca quase se fez no Brasil. O fato é que já naquele momento, eu, nas entrevistas que dei, nos comentários que fiz, eu já dizia que o Moro estava usando a corrupção do governo para algo que não era a moralização pública. Ele tinha outras intenções. E eu apontava na altura indícios que mostram quando a pessoa não é tão séria quanto parece. Um excesso de vaidade, um excesso de prepotência, porque você pode investigar, e investigar bem, sem ameaçar, sem mandar prender, sem fazer prisões ilegais num determinado momento. Deixa para que tudo aconteça no momento em que as condenações surgem, em que a prova está feita e os culpados já carimbados e conhecidos. Ele tinha toda a condição de fazer isso direito, principalmente porque, se ele era o grande juiz sabe como tem que agir. Pois bem, as ilegalidades que ele cometeu não alteraram a prova. Então, que a prova era abundante, não havia dúvida nenhuma. Mas o que aconteceu? Um juiz sábio, um juiz que conhece direito, um juiz que se formou numa boa faculdade, um juiz que se dizia jurista, tinha que saber até onde ele poderia estar praticando atos que seriam anulados depois. Isto é, a prova eu estou fazendo, mas eu estou fazendo, além da prova, o meu comercial. Eu estou preparando o meu caminho pessoal, da minha ambição pessoal.
E para isso eu faço a qualquer preço. Ora, todo mundo apontava na época as nulidades que poderiam ser reconhecidas pelos tribunais superiores. Nulidades do processo. Não significa que não havia prova e que as pessoas não eram culpadas. Isto aconteceu, foi provado. E os culpados apareceram e foram condenados. Porque você pode anular um processo com o réu tendo sobre ele mantos de prova contra ele, mas por uma nulidade de não se obedecer à regra do processo, o processo é anulado e tem que começar outra vez. Não quer dizer que se declarou inocente aquele que era culpado. Não. Declarou-se nulo o processo. Mas a prova está ali e pode até ser reaproveitada naquilo que foi obtido licitamente. O senhor Moro foi avisado por muita gente de que ele estava cometendo atos que poderiam gerar nulidade. Mas pior do que isso, os tribunais superiores, STJ, Superior Tribunal de Justiça, e STF, Supremo Tribunal Federal, se fizeram de bobos, fingiram que não estavam vendo as nulidades. Então o Moro fingiu que não percebeu que praticava atos nulos e os tribunais fingiram que não percebiam as nulidades que eram apontadas antes do final do processo. Aí, num determinado momento, a prova foi feita, os culpados, reconhecidamente culpados, foram condenados, vários foram para o cárcere, quando, de repente, os tribunais superiores resolvem reconhecer que havia nulidades no processo. Não absolveram o réu, não retiraram a culpa dos ombros dos réus. Não foi isso que aconteceu. Então, quem se diz inocente porque um processo é anulado ou porque houve a prescrição, mente. Mente. E quem permite que aconteça a prescrição ou que se torne nulo o processo, muitas vezes pode ter feito isso de boa fé. Um juiz que meio distraído, mas um Sérgio Moro não é um homem de distrações, não é? Então, pode muitas vezes haver uma prevaricação. O sujeito pratica um crime deixando que as nulidades que ele sabe que ele está construindo prevaleçam depois. E pior ainda, os ministros dos tribunais superiores, para onde foram os vários recursos durante todo o andamento do processo, também viram as nulidades, mas ficaram quietos. Só resolveram reconhecer publicamente, oficialmente, as nulidades, depois, num prazo que interessava a uns e não interessava a outros. Colocaram, por exemplo, um dos que foram beneficiados pela nulidade, que estava já cumprindo uma pena na cadeia, em liberdade, e esta pessoa, hoje, tem, inclusive, o direito de concorrer à presidência da República. Quero dizer que a nulidade não foi sem querer. A nulidade foi proposital. Muita gente viu para ser uma distração. É evidente que o senhor Moro, depois, deu o segundo passo. Enfiou-se num ministério e saiu, evidentemente, porque não era ali que ele queria ficar. Aquilo era um trampolim para um salto mais alto. E é o salto mais alto que ele quer dar agora, candidatando-se à presidência da República. Então, esse aspecto do Moro, eu quero que alguém me desafie a debater comigo o que eu acabei de falar aqui. Tragam todos os ministros do Supremo Tribunal juntos. Eu tenho certeza absoluta, sem nenhuma falsa modéstia, que eles não têm como responder aos meus argumentos, porque os meus argumentos são argumentos jurídicos, de quem lidou com o direito anos e anos e anos. E, portanto, eu sei o que eu estou dizendo, como todos aqueles que estudaram direito e que são sérios vão dizer a mesma coisa. Não precisa ter sido professor, não precisa ser um grande jurista, não é? Para reconhecer isso.